Sabe aquele mal-estar que você sente domingo, no fim da tarde, início da noite? Ele pode ser um péssimo sinal para sua carreira. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar para aí sim perseguir seus objetivos de carreira. E o vídeo de hoje ele é o início de uma série nova aqui na Desafio Certo, né? Até então nós estávamos fazendo a série sobre planejamento e propósito, né? E fizemos estudo, terminamos, né, semana passada aí com um vídeo de propósito sem idade. E hoje a gente vai começar a série de transição e mudança de carreira, tá? E não vai ser no vídeo de hoje que a gente vai explicar a diferença, na verdade, o que nós fazemos em geral, em 80% dos casos, é uma transição de carreira, né? Pelo menos é o que seria ideal. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos fatores que leva, né, à mudança de carreira, tá bom? E um dos fatores, na verdade, um dos motivos, talvez, que leva é essa tal de depressão de domingo. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, a gente vai deixar claro que o fenômeno que eu estou apontando aqui é uma espécie de mal-estar, uma ansiedade leve, uma pequena raiva, uma pequena tristeza que você tem, geralmente em grande parte aí dos domingos, tá? Porque isso tudo é motivado pelo pensamento de que na segunda-feira você vai ter que voltar a trabalhar. Esse tipo de fenômeno, geralmente ele se apresenta de uma forma leve, mais um incômodo, uma pequena ansiedade. A gente não está falando aqui de depressão, como doença depressão. Então, se você tem mais de uma vez na semana, ou até toda semana, ou se o incômodo é muito intenso, enfim, qualquer sinal que você está sentindo de uma depressão ou de uma ansiedade muito intensa, ou mesmo se você quer melhorar como pessoa, procure profissionais da psicologia. Não ache que isso aqui vai curar. Na verdade, nem no sentido do fenômeno leve a gente vai curar. A gente vai apresentar ele como um sinal de que você está precisando mudar, fazer mudanças aí na sua carreira. A gente vai explicar algumas formas que você pode melhorar isso. Mas a gente não vai falar de curas aqui, tá? Então, e a gente não está falando de depressão, de qualquer forma, certo? Então, isso ficando bem claro, vamos começar aí o nosso conteúdo sobre depressão de domingo. E só para deixar bem claro, né, complementando o que eu já falei, eu estou falando de o nome depressão de domingo porque é como as pessoas procuram esse fenômeno, né, essa ansiedade em voltar para o trabalho, esse asco de segunda-feira, tá bom? É por isso que eu coloquei no título do vídeo, porque a gente quer aqui atrair, né, visualizações, atrair pessoas para se aproveitar desse conteúdo, para ajudar elas. Mas, de novo, a gente não está aqui procurando curar ou falar sobre depressão. Não sou um profissional preparado para isso. Perfeito? E agora a gente pode começar mesmo falando, né, o que causa esse mal-estar, né? Esse mal-estar, ele vai se manifestar de maneiras diferentes, né? Algumas, antes de fazer o vídeo, eu entrevistei, né, conversei até informalmente com algumas pessoas que relataram, que, né, me responderam que sim, sentem isso. E para cada pessoa difere um pouco. Algumas pessoas ficam com raiva, outras pessoas ficam tristes, outras pessoas ficam com um mal-estar físico, outras pessoas não têm esse fenômeno, outras pessoas apresentam isso no fim da noite ou um pouco depois de acordar, que já é um ódio de segunda-feira, já não é uma depressão de domingo, mas cada um vai sentir. O fato é que no domingo, no fim do dia, você já sente esse mal-estar, que pode ser um mal-estar que não vai, né, entrar no mal-estar físico de verdade, ou pode ser um mal-estar que entra no físico, né? Que você sente fisicamente, você sente algum sintoma físico, né? Uma dor no estômago, uma dor de cabeça, enfim, qualquer tipo de coisa assim. Mas o fato é que sempre acontece no domingo. E qual que é a magia do domingo, né? O motivo de acontecer especificamente no domingo é que o domingo precede a segunda-feira. E na segunda-feira, né, pelo menos aí em grande parte dos empregos, das profissões, nós voltamos a trabalhar. Algumas profissões não têm essa folga no fim de semana, algumas profissões têm folgas um pouco mais espaçadas, mas o fato é que essa depressão de domingo ela vai acontecer sempre
no dia antes de você voltar a trabalhar. Então vamos supor que você trabalhe, né, com folgas intermitentes, né? Então você não tem folga no fim de semana necessariamente, né? Você vai trabalhar aí profissionais da saúde que às vezes trabalham no esquema que tem uma folga no meio da semana ou no fim de semana, mas a cada X tempo trabalhado, etc. Vai acontecer, se você for manifestar isso, vai acontecer bem no dia antes de você voltar a trabalhar. E por quê? Gente, não tem outra maneira de falar. Normalmente é porque você não gosta do que você faz, não gosta do que você trabalha. Ou, até vamos supor que você até se inspira pelo que você faz, mas você está passando por problemas muito intensos. Ou você gosta do que você faz, mas você não gosta da empresa onde você trabalha. Você gosta do que você faz, mas você não gosta das pessoas com quem você trabalha. O que importa é que algo no seu trabalho não está bem. E essa ideia, essa perspectiva, né, de voltar a enfrentar esse problema te causa isso. E não é só por voltar amanhã, né? Então vamos supor, hoje é domingo e amanhã eu vou ter que voltar. Não é só essa questão. Mas o raciocínio que você faz subconscientemente aí é que não só eu vou voltar amanhã, mas eu vou ter que voltar sempre a trabalhar lá. Então, eu não só vou ter que voltar na segunda, mas eu vou ter que trabalhar de terça. E não adianta eu reclamar, porque vai chegar sexta-feira eu vou ficar feliz, mas na outra segunda eu vou ter que trabalhar de novo. E esse pensamento de repetição de um determinado sofrimento, ele vai te causando esse tipo de mal-estar. E ele vai acontecer no domingo porque ele é um dia simbólico, é o dia mais próximo aí de você voltar. Você passou uma certa felicidade de se livrar daquilo, e aí você está com essa perspectiva de ter que enfrentar aquilo de novo. Tá bom? Então é isso que causa. Pode ser um mal-estar de profissional generalizado, do tipo, eu não gosto nada do que eu faço, ou pode ser algum tipo de problema, situação, pessoa, ou, enfim, desconexão de valores que você tem com a empresa. Alguma coisa está acontecendo, um projeto específico, alguma coisa ali está acontecendo em que você detesta aquilo que está fazendo tão mal, que você está sentindo essa aversão em voltar para aquela situação. Como que se manifesta isso? Eu já falei um pouquinho sobre como se manifesta, mas vamos detalhar um pouquinho mais. Cada um de nós, a gente vai sentir os sentimentos mais fortes, raiva, tristeza, então em alguma parte do corpo específica. E cada sentimento vai te dar um tipo de reação no corpo, se for dar. Mas... E eu não, de novo, não tenho capacidade para falar disso, eu não sou psicólogo, não quero entrar na área de psicologia aqui. Mas manifesta-se geralmente nesse fim de tarde, que você está pensando naquilo, e a intensidade com que se manifesta vai depender de como você sente o que você está enfrentando. Por quê? Porque depende de como você reage àquela situação. Então, como eu disse, são várias situações que podem causar você manifestar esse tipo de situação, que é a depressão de domingo, né? Que a gente já explicou que não necessariamente é de domingo, mas depende da intensidade que esse problema está te causando sentimentalmente aí, o tipo de sentimento e o como você está lidando com isso. E até um pouco da temporalidade, né? Se você estiver enfrentando uma situação de longo prazo, do tipo, você detesta tudo que você faz e não tem esperança de mudar, isso vai se manifestar de uma maneira geralmente mais forte. Agora, se é só um projeto que vai terminar em uma semana que você não está querendo enfrentar, vai se manifestar um pouquinho mais fraco. Porque até, como eu falei, de maneira não tão consciente, você acaba por mensurando aquilo. Se é uma situação que você está enfrentando que tem um fim, você vai falar, não, tudo bem, eu vou na segunda, mas daqui a um mês eu não vou precisar enfrentar isso. Isso diminui a intensidade. Agora, se você olha e fala, putz, eu tenho que enfrentar aquilo, eu não posso sair do meu trabalho porque eu preciso do dinheiro, eu detesto tudo que eu faço, eu detesto todas as pessoas que estão lá, eu detesto tudo que acontece ali, eu detesto todos os valores daquela empresa, eu detesto ter que ir para lá, o caminho é ruim, estar lá é ruim, voltar para casa é ruim, é tudo ruim. Aí isso vai se manifestar de uma maneira cada vez mais intensa aí, dependendo de como foi. Como eu disse, elas manifestam de maneiras várias, geralmente com sintomas de ansiedade, né? Uma tristeza, uma raiva, um problema no estômago, na cabeça, alguma coisa assim, tá bom? Não sou especialista em ansiedade, estou falando dos sintomas da ansiedade como uma doença, assim como eu falaria de sintomas da gripe também, tá bom? Então é assim que se manifesta a depressão de domingo. Ela varia de acordo com os fatores e ela se manifesta dependendo de como você está lidando com aquilo. E como a gente faz para melhorar, né? Vamos lá. Se esse fator, né, essa depressão de domingo,
ela está ligada com a carreira, diretamente com a carreira e somente com a carreira, eu vou te dar dicas para isso. Agora, se por acaso você estiver sentindo outras coisas, se você estiver sentindo coisas de acordo com outros fatores, de repente pensando em pessoas fora do seu trabalho, um relacionamento, uma pessoa da família, um amigo que está te fazendo mal, etc, 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 essas dicas não vão te ajudar. Porém, uma dica que eu posso dizer que vai ajudar em qualquer situação é procure fazer terapia. Se algo está te causando uma não saúde mental aí, procure, né, a pessoa profissional adequada aí para isso. Perfeito? Mas, se realmente, né, você está com essa depressão de domingo tradicional, onde o problema é seu trabalho. Se o problema é seu trabalho, você precisa primeiro fazer uma espécie de diagnóstico, né? Você precisa entender o que é que no seu trabalho está te incomodando. Porque se for uma pessoa, você pode pensar em maneiras, por exemplo, de lidar menos com essa pessoa. Ah, mas a pessoa que eu estou pensando é meu chefe está sempre em cima de mim. Tá legal? Então, se é assim, que tal mudar de área na empresa? Você pode pensar em mudar de área, você pode pensar em, de repente, até ser promovido, aí você vai ter outro chefe, você pode pensar em fazer as coisas um pouquinho mais proativamente, ter mais produtividade para essa pessoa, né? Não ficar tanto no seu pé. Então, tem várias coisas que você pode fazer pensando em pessoa, né? Como não lidar mais com aquela pessoa. Se o problema é uma questão de valores, dando um exemplo aí de valores, né? Você é vegetariana e você trabalha numa empresa que vários produtos são derivados da carne. Se o problema é nesse sentido, aí a gente vai ter que pensar em uma mudança mais forte. Se você tiver tranquila, assim, você só precisa mudar, não vou trabalhar nessa empresa, em uma área que não tem a ver com a carne, se você conseguir ficar de consciência limpa, e de novo, sem julgamentos, se realmente você consegue, o seu problema é só lidar diretamente com aquilo, não estou mais lidando com um departamento que mexe com a carne, eu estou só trabalhando na empresa e tudo bem para você, mude de área. Agora, se o seu problema é um pouquinho mais intenso, não quero trabalhar nessa empresa porque não importa onde eu for trabalhar, de uma forma ou de outra eu vou estar ajudando essa empresa a lucrar, e ajudar a lucrar, eu estou ajudando a aumentar uma coisa que eu não acredito. Aí você vai ter que pensar numa mudança mais drástica de carreira, mudar de empresa pelo menos. Se o problema também for, né, um último exemplo aí, a gente falar sobre desafio, então um desafio que você está enfrentando que é muito elevado ou até uma subutilização da sua capacidade, então você tem desafios que estão muito abaixo de você pode pensar em ou pegar mais trabalho, se for o caso, mais baixo, ou conversar realmente com a pessoa responsável e falar, olha, essa carga de trabalho que você está me passando realmente não dá, porque eu não aguento, eu preciso dividir com uma outra pessoa, ou eu preciso realmente diminuir isso de mim, ou eu posso selecionar algumas tarefas, ou você me dá alguns dias para eu planejar, aí eu consigo, aí para eu planejar meu tempo, aí sim eu conseguir realizar isso. Depende de você, depende do que você está passando. Se tiver a ver com alguma coisa de que é a quantidade ou a natureza desse trabalho, você tem que parar e conversar e planejar. Se você não tem problema em continuar na empresa, você tem que dar um jeito aí de conseguir alguma coisa melhor. E aí, resumindo, né, se a causa dessa sua situação de domingo aí, né, ela for realmente o descontentamento profundo com o trabalho inteiro ou com partes dele, não vai ter jeito, a gente vai ter que mudar. A má notícia é que mudança de carreira, eu vou ressaltar isso em todos os vídeos dessa série que a gente vai fazer sobre mudança, é que mudança de carreira, né, transição de carreira, passar de uma carreira para outra, seja numa natureza de só mudar de empresa, seja que é uma mudança de emprego praticamente, né, você vai trabalhar com a mesma coisa, a mesma atividade, mesma área de atuação, só que em outro lugar, seja numa mudança um pouquinho mais drástica, né, mudar de atividade, mudar de natureza do trabalho, mudar de área do trabalho, isso vai ser uma mudança uma transição um pouquinho mais drástica. Então o ponto ruim é que isso dá muito trabalho, tá? Você vai ter que planejar, não é de uma hora para outra, então se você está passando por situações de ansiedade, talvez, né, você seja uma pessoa imediatista, e eu já te garanto, eu também sou bastante ansioso e bastante imediatista. Não é assim que funciona, demora, você talvez precise planejar alguns passos aí de carreira que vão não ter nada a ver com trabalhar no local primeiro, então você vai ter que
ter um passo de carreira de educação, um passo de carreira às vezes de acumular recursos, né, trabalhar bastante onde você está para juntar dinheiro, para fazer uma faculdade, para aí sim, depois de terminar a faculdade, começar a procurar emprego, e às vezes dependendo de preconceitos de idade, preconceitos até de pessoas que estão transicionando, você vai demorar um pouco para achar emprego. Então assim, dá trabalho, tá? Então essa é a má notícia, dá muito trabalho mudar de carreira, certo? Porém, a boa notícia que eu posso dar é que você não precisa mudar para melhorar essa situação da ansiedade, melhorar a situação da depressão de domingo. Por quê? O que está acontecendo, e uma das principais causas aí, geralmente é que você vê uma situação que é sem saída. Você levanta de domingo, né? E você fala, putz, amanhã eu vou ter que ir na terça e na quarta, e depois vai passar a semana, eu vou ter fim de semana, mas aí eu vou ter que ir na segunda de novo, vai ter sempre outra segunda, vai ter sempre outra segunda. E aí você tem essa ansiedade porque não acaba. Se você começar a pensar e resolver mudar de carreira, mesmo que você não mude de uma hora para outra, só o fato de você estar no processo de mudança vai ajudar muito na situação sentimental, na situação mental. Porque você vai falar assim, eu vou na segunda, na terça, na quarta, tudo bem. Porque eu estou na parte do meu plano de juntar o dinheiro para fazer outra faculdade. Aí quando você começar a faculdade, não, eu tô indo, eu tenho que trabalhar lá ainda, porque eu preciso do dinheiro, porém, eu tô fazendo minha faculdade, aprendendo coisas novas, conhecendo gente nova, então não tem problema. E aí você vai cada vez mais, conforme o seu plano for evoluindo, porque não é porque a mudança é lenta que ela é inexistente, ela acontece, né? Vai melhorar cada vez mais, porque você vai ver que você tá ali, mas tem saída. Você tá ali, mas você tá andando para sair, certo? Então, essa é a boa notícia, você não precisa mudar 100% da sua vida para aí sim se sentir melhor. Só de você ter certeza de que você não está parada e sem saída, você já melhora bastante todas essas questões aí de ansiedade de trabalho. Então vamos ressaltar, né, vamos ressaltar que uma mudança, ela é... Por isso que eu gosto, até acho que é o momento de explicar, e talvez eu volte a explicar isso em alguns vídeos, que é mudança. Quando a gente pensa em mudança, geralmente é uma coisa mais imediata. Eu vou mudar de hábitos, eu vou começar hoje a mudar, eu vou mudar de um lugar para o outro, é uma coisa geralmente que é clara e que é rápida. Ou, né, vou mudar de casa. Se eu vou mudar de casa, eu já estou com um plano de mudar, eu já estou pintando o apartamento para eu ir embora para o outro. Na carreira, não é assim que funciona, tá? Infelizmente, eu também gostaria que as mudanças fossem mais rápidas e mais ágeis. Mas pelo sistema que a gente tem hoje, né, educacional e trabalhista, e aqui eu não estou nem falando só do Brasil não, tá? Em geral, a gente tem mudanças bem mais complicadas de fazer. Isso eu estou falando, em geral, assim, tem mudanças mais rápidas e mais lentas. Se você está trabalhando numa empresa e você quer mudar para uma outra área empresarial que não tem nada a ver com o que você faz e para outra área de atuação, então você está na área de produtos alimentícios e quer passar para a área de direito constitucional, a mudança é muito grande, né, dos coisas, e todas dentro de empresas, as empresas têm uma certa resistência, a pessoa que não tem experiência, que já está, às vezes, né, começou numa carreira e agora quer mudar, então a empresa geralmente as empresas em geral elas têm bastante preconceito contra isso. E a gente tem mudanças mais rápidas. Se você quer sair do seu trabalho, fazer um acordo, pegar o dinheiro da sua rescisão e já investir no seu negócio de fazer artesanato, e aí você já é boa em fazer artesanato, aí você vai ter uma mudança mais rápida. Mas em geral, as mudanças todas, boas mudanças mais seguras, elas têm uma natureza não de mudança, mas sim de transição. O que é a transição? Ela acontece aos poucos. A palavra transição, ela nos traz um sentimento mais de gradual e constante e certo. Eu estou transicionando de um lugar para o outro, eu vou lentamente, mas eu vou chegar. Estou indo daqui para cá. Não é assim, é assim. Eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui e vou para lá. E boas transições de carreira acontecem assim, você faz um plano, no seu plano vai ter alguns passos para você percorrer até você conseguir chegar na onde você realmente planejou lá no começo, lá atrás. Então, em geral, a gente tem situações de transição de carreira e não de mudança, tá? Claro, o processo inteiro você pode chamar como quiser, transição, mudança, enfim.
alternar de carreira, tanto faz para mim. Mas o que eu estou tentando explicar é que mudança é uma coisa e transição é outra. Em geral, você vai ter uma natureza muito mais de transição, né, de sequencial, gradual, com vários passos, do que realmente estou aqui hoje e amanhã eu vou começar a trabalhar lá no outro lugar que eu sempre quis. É bem assim que acontece. Tá legal. E resumidamente, né, o que a gente realmente faz para melhorar essa nossa depressão de domingo, né? Tá bom, se você iniciar a mudança. Como a gente inicia a mudança? Em geral, né, eu vou deixar aqui, né, nossa playlist que terminamos a primeira parte, mas ela está sempre em construção, que é a nossa playlist de planejamento e propósito de carreira. Você vai ter que, enquanto se você não tem ainda uma ideia do que fazer, você vai ter que ter essa ideia, né? Achar o seu propósito, vai ter várias dicas nessa playlist, e aí você vai ter que fazer um planejamento. Metas smart, bonitinho, fazer o sequenciamento das suas metas, tudo bonitinho, colocar no papel. Ok, mas a transição de carreira, na verdade, ela acontece exatamente no momento em que você quer que ela aconteça. E como assim você quer que ela aconteça? No momento que você fala assim, eu preciso mudar de carreira e eu vou sair daqui de qualquer forma. Eu vou sair daqui, eu vou parar o que eu estou fazendo para fazer alguma coisa, não sei ainda. E aí você começa, por exemplo, não sei o que eu quero fazer, eu vou começar a encontrar propósito. No momento que você começa a pesquisar sobre como achar propósito de carreira, fazer uma reflexão, e aí vai ter também, vou tentar deixar aqui do lado, a playlist nossa de autoconhecimento, que também vamos começar a melhorar ela, que é achar um pouco, fazer teste de autoconhecimento, entender quem você é, entender que coisas você gostaria de fazer da sua vida, como, né, você gostaria de contribuir profissionalmente para o mundo, com que tipo de coisa você gostaria de ganhar dinheiro, que tipo de coisa você gostaria de estudar. Quando você começa a estudar sobre si, entender um pouco melhor essas atividades, essas descobertas, elas vão melhorar e muito essa depressão de domingo. Então, olha só, você não precisa começar a fazer um plano de carreira. Só de você começar a fazer a base do plano, que é realmente se conhecer, entender, achar um propósito, ver para onde você quer mudar, só essa parte antes do plano de carreira. Então, antes de desenhar o plano de carreira e antes, obviamente, de executar esse plano que você vai desenhar, já começa a melhorar só de você falar assim, eu vou mudar e eu estou trabalhando para isso. Eu vou começar a me conhecer, eu vou começar a fazer coisas, eu vou começar a pensar no que eu quero. Então, só de iniciar o processo como um todo, né, iniciar o pensar sobre e ter essa resolução, e aí é importante, né, que você tenha essa resolução. Eu estou me conhecendo, estou vendo o que eu quero fazer para fazer um plano para mudar de carreira. Se você tiver essa certeza que você quer sair da onde você está, isso já vai te ajudar e muito nessa sua depressão de domingo aí. É capaz até dela sumir como um todo. Mas eu não dou garantia, porque cada pessoa ela se manifesta de uma maneira diferente. Só para resumir, né, você começar a pensar e começar a entender quem você é, começar a ter certezas, aí, vamos dizer assim, do que você está fazendo e que você vai sair, etc., você vai ter a sensação de não estar mais presa onde você está. E quando a gente pega essa sensação de não estar mais presa, porque, né, você sentir num poço, num beco sem saída, num lugar fechado, onde você não vai sair o resto da vida, isso vai gerar um mal-estar sentimental e psicológico muito grande. Mas quando você fala assim, eu vou sair, pode demorar, mas eu vou sair. E aí você não sente, não é mais um beco sem saída, não é mais um poço sem fundo, você vai sair, você sabe disso, você sabe que pode demorar, sabe que não vai ser uma coisa fácil, mas você sabe que você vai sair. Essa sensação de liberdade, ela vai te dar um pouquinho mais. Tudo bem, amanhã eu vou trabalhar, amanhã é segunda, mas eu não vou ficar lá para sempre. Porque é o que causa, né, a principal causa dessa depressão de domingo é a sensação de ter que estar num lugar que você não gosta, ou conviver com pessoas que você não gosta, ou fazer algo que você não gosta, ou uma combinação disso tudo, e ter que estar preso nessa situação horrível, né? Então, se você começa a montar o seu plano para sair, para escapar dessa prisão onde você está, essa prisão já não te prende mais, não psicologicamente mais. E aí, eu queria deixar muito claro, né, repetir o que eu falei lá no começo. Se você sentir essa depressão de domingo de uma maneira muito intensa, que chega a vir sintomas físicos, se você sentir mais essa depressão não só no domingo, se você sentir essa depressão todo fim de semana, se você sentir uma tristeza muito profunda, se você sentir
sintomas de depressão ou sintomas de ansiedade muito alta, que não é só relacionado ao trabalho, ou se você quer simplesmente tornar uma pessoa melhor e começar a trabalhar os problemas sentimentais, mentais e afetivos que todos nós temos, procure profissionais de psicologia. Não tire esses preconceitos da cabeça, né? Eu vou falar um pouquinho porque apesar da gente falar principalmente aqui de carreira, é importante sempre a gente trazer, e eu, por exemplo, eu faço terapia toda semana e eu tenho não só sou feliz em fazer terapia, mas eu tenho muito orgulho de fazer terapia, porque eu sinto que isso me torna uma pessoa melhor para os outros, mas principalmente para mim. Eu sou uma pessoa melhor comigo. Eu me sinto bem comigo. E quando eu sinto que algo não está tirando esse equilíbrio de estar bem, eu tenho a quem recorrer, eu tenho uma pessoa para eu conversar sobre isso, uma pessoa profissional. Então, mesmo que você não sinta nenhum tipo de sintoma de depressão de domingo, o que eu acho difícil você assistir o vídeo até agora, mas mesmo que você não sinta nada, o meu principal conselho desse vídeo todo, né, é procure terapia, de qualquer forma. Trabalhe com uma pessoa profissional problemas que você com certeza tem, tá? A gente não sai ileso de nenhuma relação, né? A gente sempre carrega essa bagagem com a gente e é com, né, as pessoas profissionais em psicologia aí, né, linguagem neutra, gente, a gente vai realmente trabalhar, que a gente precisa trabalhar sentimentalmente, que é uma coisa que todo mundo tem de problema. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês não gostaram, deixem um dislike. De qualquer forma, deixe um comentário para eu saber o que você gostou, o que você não gostou, ou se você tiver alguma sugestão de pauta. Também, se você quiser ajudar mais a gente, aqui estão nossas redes sociais. O destaque aqui é sempre, né, para o Anchor, esse aqui de baixo, o roxinho, que é o nosso canal de podcasts, né? Por enquanto a gente está fazendo só os áudios dos vídeos, né, e liberando como episódios de podcast, mas eu tenho certeza que para alguns de vocês a melhor forma de consumir esse conteúdo sobre carreira é no formato de podcast. Então, se você tem essa vontade, aí tá o nosso canal, tem 9 plataformas lá, tem para tudo quanto é gosto, você pode vir na sua preferida, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado pelo tempo que vocês investiram comigo, até semana que vem, tchau, tchau.